E nos próximos capítulos de Quem Ama Cuida, uma descoberta assustadora mudará completamente o rumo da vida de Adriana. A mocinha finalmente colocará as mãos no verdadeiro laudo do perito. Mas, ao começar a ler o documento, Adriana sentirá o chão desaparecer sob seus pés. Seus olhos se encherão de lágrimas. Suas mãos começarão a tremer. E, completamente desesperada, ela dirá: "Não, isso não pode ser possível." Adriana continuará lendo cada linha daquele documento, até descobrir algo ainda mais chocante sobre o dia em que Arthur caiu da sacada. Ela ficará paralisada. Foram duas pessoas. Adriana levará a mão à boca, sem conseguir acreditar. Foram duas pessoas que empurraram o Arthur. A descoberta cairá como uma bomba. Tudo aquilo em que Adriana acreditava começará a fazer sentido. A raiva tomará conta dela. Mas, desta vez, ela não pretende agir por impulso. Adriana decidirá preparar cuidadosamente sua vingança. E contará com a ajuda de Yuri para colocar seu plano em prática. Pouco depois, a mocinha tomará outra decisão capaz de transformar completamente sua vida. Adriana venderá as joias deixadas por Arthur. E o resultado será impressionante. De uma hora para outra, ela ficará milionária. Com dinheiro, poder e as provas que tanto procurou nas mãos, Adriana perceberá que finalmente chegou o momento de enfrentar seus inimigos de igual para igual. A mocinha mudará completamente o visual. Mais elegante, mais segura e, principalmente, determinada a não permitir que Pilar continue destruindo sua vida. Então chegará o grande momento. Adriana aparecerá na mansão acompanhada pela polícia. Pilar ficará completamente desnorteada ao vê-la entrando daquele jeito. Mas Adriana não demonstrará nenhum medo. Ela encarará a vilã e dirá com firmeza: "Acabou, Pilar." A sala ficará em silêncio. Adriana continuará: "Chegou a hora de você, e do seu cúmplice misterioso, pagarem por todas as maldades que fizeram." Pilar perderá completamente o controle. Desesperada, ela começará a gritar. Tentará se defender. E, quando perceber que não há mais saída, implorará por perdão. Mas será tarde demais. Justamente nesse instante, um disparo será ouvido. E o pior acontecerá. Deixe o seu like se você gostaria que Adriana finalmente tivesse um final feliz. Mas antes de tudo isso acontecer, Pedro fará uma descoberta que poderá mudar completamente os próximos passos de Adriana. Tudo começará quando ele estiver ao lado de Kleber. O rapaz se aproximará com uma expressão séria. "Pedro, eu fiz uma descoberta muito importante." Pedro imediatamente ficará atento. "Do que você está falando, Kleber?" Kleber respirará fundo. Ele sabe que aquilo que está prestes a revelar não é pouca coisa. "Pedro, você me pediu para encontrar provas de que o perito foi subornado." Pedro ficará ainda mais tenso. Então Kleber completará: "Mas eu encontrei uma pista muito importante." Ele pegará algo e estenderá para Pedro. "Olha só isso aqui." Pedro receberá o objeto. Assim que perceber do que se trata, seu semblante mudará completamente. "O quê?" Ele olhará novamente, tentando compreender. "Onde você encontrou isso, Kleber?" Kleber então explicará: "Eu tive uma conversinha com a viúva do perito." Pedro permanecerá em silêncio, prestando atenção em cada palavra. "Ela se chama Carla." Kleber apontará para a carta. "Foi ela quem me entregou isso, Pedro. E disse que não vai contar mais nada além do que está escrito nessa carta." Pedro começará a ler. A cada nova linha, seus olhos se arregalarão ainda mais. Até que ele finalmente entenderá que suas suspeitas estavam corretas. Com a voz tomada pela revolta, Pedro dirá: "Eu sabia." Ele apertará a carta entre as mãos. "Eu sabia que tinha alguma coisa muito errada acontecendo." Pedro não conseguirá mais ficar parado. Seu primeiro pensamento será Adriana. "Eu preciso contar a verdade para Adriana." Kleber observará enquanto Pedro se prepara para sair. "Eu vou até a casa dela agora mesmo." Pedro lembrará do que Adriana havia dito. Ela falou que estaria lá. Sem perder mais nenhum segundo, Pedro deixará o local rapidamente. Pouco tempo depois, ele chegará à residência de Adriana. Assim que encontrar Elisa, perguntará imediatamente: "Dona Elisa, eu preciso muito falar com a Adriana." Pedro olhará ao redor da casa. "Ela está aqui?" Elisa franzirá o semblante. A pergunta parecerá estranha para ela. "Não." Pedro ficará confuso. Então Elisa completará: "Ela disse que estaria com você."
Pedro imediatamente ficará com a pulga atrás da orelha. Seu olhar mudará. Como assim? Elisa explicará. Ela disse que ia voltar para casa, porque precisava ficar comigo. Nesse instante, Elisa e Pedro se entreolharão. Os dois perceberão imediatamente que existe alguma coisa errada acontecendo. Elisa começará a ficar nervosa. Será que aconteceu alguma coisa com ela no caminho? Pedro não responderá. Sem perder tempo, ele pegará o celular e decidirá ligar para Adriana. Depois de alguns segundos, a mocinha atenderá. Pedro falará com preocupação. Dri, eu preciso falar com você. Tem uma coisa muito importante que eu preciso te contar. Do outro lado da linha, Adriana hesitará por alguns segundos. Então responderá. Pedro, agora eu estou com a minha mãe. Daqui a pouco a gente conversa. Adriana tentará encerrar a ligação rapidamente. Eu preciso ir agora. E antes que Pedro consiga perguntar qualquer coisa, ela desligará. Pedro ficará completamente imóvel. Aquelas palavras ficarão martelando em sua cabeça. Estou com a minha mãe. Mas Elisa está bem na sua frente. Elisa perceberá imediatamente a mudança no rosto do rapaz. O que foi, Pedro? Ela se aproximará, ainda mais preocupada. O que aconteceu? Pedro respirará fundo. Então revelará. Ela mentiu para mim. Elisa arregalará os olhos. Pedro continuará. Adriana acabou de dizer que está aqui, com a senhora. Um arrepio atravessará o corpo de Elisa. Ela levará a mão ao peito. Meu Deus do céu! O que a Adriana está aprontando? Justamente nesse momento, Maurício aparecerá. O rapaz ouvirá parte da conversa. E só pela expressão de Pedro e Elisa, perceberá que a situação está ficando complicada. Elisa imediatamente se virará para o filho caçula. Mal. Maurício parará no lugar. Você sabe alguma coisa da Adriana? O rapaz tentará disfarçar. Mas Elisa continuará. Você sabe onde ela está? Sabe o que ela está fazendo? Maurício começará a ficar cada vez mais nervoso. Elisa insistirá. Adriana mentiu para mim. E mentiu para o Pedro também. Ela apontará para Pedro. Ele acabou de ligar para ela. E sua irmã disse que estava aqui comigo. Elisa se aproximará ainda mais de Maurício. Onde é que a Adriana está? Maurício engolirá seco. O suor começará a aparecer em seu rosto. Ele desviará o olhar. Olha, eu não sei, não. Pedro observará cada reação do rapaz. E perceberá imediatamente que Maurício não está falando a verdade. Maurício. Pedro falará com firmeza. Você sabe, sim. Mal tentará continuar disfarçando. Mas Pedro não permitirá. Você não sabe mentir. Está escrito na sua cara que você sabe onde Adriana está e o que ela está fazendo. Maurício permanecerá em silêncio. Pedro ficará ainda mais preocupado. Fala o que está acontecendo. Se ela estiver precisando de ajuda, nós precisamos descobrir. Maurício abaixará os olhos. Ele estará claramente dividido. De um lado, a preocupação da mãe e de Pedro. Do outro, a promessa de guardar o segredo da irmã. Depois de alguns segundos, ele finalmente dirá: desculpa. Elisa ficará ainda mais tensa. Maurício completará: eu não posso contar. Pedro e Elisa voltarão a se entreolhar. A preocupação agora será ainda maior. Maurício então aproveitará um instante de distração. Pegará o celular discretamente e enviará uma mensagem para Adriana. Naquele mesmo momento, Adriana estará ao lado de Yuri. Assim que o celular tocar, ela olhará para a tela. Seu semblante mudará imediatamente. É o Maurício. Yuri ficará atento. Adriana lerá a mensagem rapidamente. Então soltará um suspiro preocupado. O Pedro e a minha mãe já descobriram que eu menti. Ela saberá que não poderá esconder aquilo por muito mais tempo. Eu vou ter que contar a verdade para eles. Yuri. Adriana olhará para ele com gratidão. Mas muito obrigada por toda a sua ajuda. Eu nunca vou esquecer tudo o que você está fazendo por mim. Yuri ouvirá em silêncio. Então Adriana lembrará de tudo que os dois acabaram de conseguir. As joias deixadas por Arthur finalmente haviam sido vendidas. E aquela venda mudaria completamente sua vida. Adriana continuará. E agora que vendemos as joias? Ela encarará Yuri com firmeza. Eu garanto uma coisa. Eu vou te recompensar. Adriana estará ao lado de Yuri porque acabará de sair de um encontro muito importante.
A mocinha havia se encontrado com o comprador das joias e do ouro encontrados no cofre secreto deixado por Arthur. Tudo finalmente estava acontecendo. E, depois daquela negociação, a vida de Adriana jamais seria a mesma. Momentos depois, ela voltará para casa. Assim que abrir a porta, Adriana perceberá que alguma coisa está errada. Pedro, Elisa, Otoniel e Mau estarão reunidos na sala, todos olhando diretamente para ela. Adriana entrará devagar, completamente desconfiada. Antes mesmo que consiga dizer qualquer coisa, Elisa se levantará desesperada. Adriana, você quer me matar do coração? A mocinha ficará em silêncio. Elisa continuará, aflita. Onde você estava? Você mentiu para mim, e mentiu para o Pedro também. A mãe se aproximará da filha. O que você estava fazendo? Adriana respirará fundo. Ela sabe que não existe mais motivo para esconder a verdade. Então levantará as mãos, tentando acalmar todos. Por favor, se acalmem. Pedro ficará ainda mais atento. Adriana continuará. Eu preciso contar uma coisa muito importante para vocês. Ela olhará para cada um deles. Uma coisa que vai mudar as nossas vidas para sempre. Pedro imediatamente ficará preocupado. Como assim, Adriana? Ele se aproximará. O que aconteceu? Alguém ameaçou você? Adriana balançará a cabeça negativamente. Não, não é nada disso. Depois de uma pequena pausa, ela acrescentará. Ninguém me ameaçou, por enquanto. Pedro franzirá o semblante. Por enquanto. Adriana respirará fundo novamente, porque eles ainda não sabem da verdade. A sala ficará em silêncio. Então Adriana finalmente começará a contar tudo. Eu encontrei o anel de estimação do Arthur. Elisa arregalará os olhos. Adriana continuará. Graças ao meu vô, e a uma ajudinha que ele teve. Ela fará uma pausa. Só que aquele anel não era apenas uma lembrança. Todos permanecerão atentos. Dentro dele havia uma informação muito importante. O número de um cofre no banco. Pedro ficará surpreso. Adriana seguirá revelando. E dentro desse cofre, tinha uma coisa inacreditável. A emoção começará a tomar conta de sua voz. Eu encontrei joias. Ouro. Objetos preciosíssimos. Elisa ficará paralisada. Adriana completará. Tudo deixado pelo Arthur para mim. Ela encarará a mãe. Está tudo no meu nome. Elisa demorará alguns segundos para conseguir reagir. Como é que é? Adriana respirará fundo. Mas ainda não terá terminado. E não é só isso. Todos voltarão a prender a respiração. Adriana pegará o celular. Eu consegui vender praticamente tudo. Mau arregalará os olhos. Otoniel permanecerá imóvel. Adriana explicará. Um amigo me ajudou com a negociação. Ela abrirá sua conta bancária e mostrará a tela para todos. E agora? Adriana soltará a notícia que deixará todos sem palavras. Eu estou milionária. Pedro ficará boquiaberto. Otoniel não conseguirá esconder o choque. Maurício olhará para a irmã sem acreditar. E Elisa parecerá não conseguir processar o que está vendo. Ela pegará o aparelho e olhará novamente para o valor na tela. Minha filha, esse dinheiro todo é seu? Elisa apontará para a conta. Está tudo aí, na sua conta? Adriana balançará a cabeça. Isso mesmo. Ela ficará séria. O Arthur sabia que a família dele poderia tentar alguma coisa contra mim. Pedro escutará atentamente. Adriana continuará. Por isso ele se preveniu. Ele deixou essa fortuna escondida. Sua expressão então mudará. A emoção dará lugar à determinação. E agora? Agora eu finalmente vou poder me vingar. O sorriso que começava a surgir no rosto de Elisa desaparecerá imediatamente. Não acredito, Adriana. A mãe ficará novamente preocupada. Primeiro, esse dinheiro pode trazer um problema enorme para você. Adriana permanecerá em silêncio. Elisa insistirá. A família do Arthur pode querer colocar as mãos nessa fortuna. Ela respirará fundo. E segundo, Elisa encarará a filha diretamente. Essa história de vingança. Você sabe muito bem que isso pode acabar dando errado. Adriana apertará os lábios. Mas Elisa não desistirá. Minha filha, você precisa parar com isso. Desiste dessa vingança de uma vez por todas. Adriana responderá imediatamente. De jeito nenhum. Sua voz será firme.
Eu não vou fazer isso. Elisa ficará aflita. Mas antes que a discussão aumente, Pedro intervirá. Dona Elisa. Ele falará com calma. A Adriana está certa. Elisa olhará para ele surpresa. Pedro então completará. Ela precisa fazer justiça. Pedro respirará fundo. Então olhará para Adriana e dirá: eu também tenho uma coisa para contar para vocês. Todos voltarão a atenção para o advogado. Pedro continuará. Adriana, eu vim até aqui por um motivo. Eu só descobri que você tinha mentido para mim quando cheguei nessa casa. Adriana ficará surpresa. Mas Pedro logo completará. Mesmo assim, eu estou muito feliz por você. Ele olhará novamente para a quantia na conta de Adriana. E esse dinheiro chegou numa excelente hora. Adriana franzirá o semblante. Ela não esperava ouvir aquilo de Pedro. Elisa também ficará completamente chocada. Pedro, até você, meu filho? Ela balançará a cabeça, inconformada. Você é um rapaz tão honesto. Sabe muito bem que esse dinheiro não pode ser usado para vingança. Pedro permanecerá tranquilo. Então responderá: não é bem assim, Dona Elisa. A expressão dele ficará séria. Tem uma coisa que vocês precisam saber. A sala ficará em silêncio. Pedro começará a explicar. Faz algum tempo que eu decidi investigar a morte do meu padrinho. Elisa olhará imediatamente para Adriana. Pedro esclarecerá. A Adriana sabe. Na verdade, ela acabou descobrindo sem querer. Ele soltará um suspiro. Eu não queria contar antes porque não queria criar falsas esperanças. Adriana ficará atenta a cada palavra. Pedro continuará. Mas agora o Kleber, meu sócio, descobriu mais uma coisa. Ele olhará para todos. Vocês se lembram dele, não é? Maurício e Elisa permanecerão em silêncio. Pedro então revelará. Aquele perito morreu. E antes disso, ele estava sendo investigado por vender laudos falsificados. Adriana arregalará os olhos. Pedro continuará. Só que o Kleber conseguiu falar com a viúva dele. O nome dela é Carla. A tensão aumentará imediatamente. E ela revelou uma coisa assustadora. Adriana se aproximará. Pedro explicará. Primeiro, Carla deixou bem claro que não queria falar nada sobre o marido. Muito menos sobre o seu caso, Adriana. Ou sobre qualquer outro processo em que ele estivesse envolvido. Pedro fará uma pausa. Só que o Kleber percebeu que ela estava escondendo alguma coisa. Então insistiu um pouco mais. Queria entender por que ela tinha tanto medo de falar. Pedro abrirá sua pasta. Todos acompanharão seus movimentos. Então ele retirará um envelope. Foi quando ela entregou isso aqui. Adriana pegará o envelope. Por alguns segundos, ficará encarando aquilo. Seu coração começará a acelerar. Ela abrirá lentamente. Mas assim que terminar de ler, seus olhos se arregalarão. Seu rosto mudará completamente. Otoniel perceberá a reação da neta. O que está escrito aí, Adriana? Elisa também se aproximará. O que foi, minha filha? Maurício chegará mais perto da irmã. Adriana apertará a carta entre as mãos. A raiva começará a tomar conta dela. Então dirá: é uma ameaça de morte. Todos ficarão paralisados. Adriana continuará lendo. O perito foi realmente ameaçado. Ela levantará os olhos, completamente revoltada. Está escrito aqui, com todas as letras. Se ele falasse qualquer coisa sobre o meu caso, Adriana respirará fundo. Ele perderia a vida. Elisa levará a mão à boca. Adriana olhará novamente para a carta. A mulher guardou isso durante todos esses anos. A mocinha parecerá não conseguir acreditar. Meu Deus do céu! Então olhará para Pedro. E agora, Pedro? Pedro ficará pensativo por alguns segundos. Depois responderá. Depois que o marido morreu, Carla passou a levar uma vida muito simples. Ele encarará a Adriana. E agora você tem uma coisa que antes não tinha. Adriana ficará atenta. Dinheiro. Pedro continuará. Você pode oferecer proteção para ela. E também pode ajudá-la financeiramente. Agora você está rica, Adriana. Ele fará uma pausa. Talvez, finalmente, Carla consiga contar toda a verdade sem precisar viver com medo. Adriana respirará fundo. A ideia começará a fazer sentido. Então ela sentirá. É isso. Sua voz ficará cada vez mais decidida. É exatamente isso que eu vou fazer.
Elisa imediatamente ficará angustiada. Adriana. A mocinha olhará para a mãe. Elisa continuará. Se esse homem morreu por causa do seu caso. Sua voz começará a tremer. O que você pretende fazer mexendo nesse vespeiro outra vez, minha filha? Elisa estará desesperada. Ela sabe que Adriana pode estar se aproximando de pessoas capazes de tudo. Mas Adriana já terá tomado sua decisão. Eu não posso ficar de braços cruzados. Ela apertará a carta nas mãos. E eu não vou ficar. Seus olhos estarão cheios de revolta. Eu vou descobrir quem tirou a vida do Arthur. Adriana respirará fundo. Então decretará. E vou provar a minha inocência. De uma vez por todas. Mas enquanto Adriana se prepara para finalmente descobrir toda a verdade, uma verdadeira bomba estará prestes a explodir dentro da família Brandão. E será justamente essa crise que abrirá caminho para a mocinha iniciar, de uma vez por todas, sua vingança contra Pilar. Tudo começará quando Liris se encontrar com Ulisses. O homem estará completamente desnorteado, bêbado, furioso e claramente destruído pelo que acabou de acontecer. Ulisses tomará mais um gole da bebida e dirá, revoltado: eu não acredito. Ele balançará a cabeça, sem conseguir aceitar. Eu não acredito nisso. Liris observará o estado dele, preocupada. Ulisses continuará. A Pilar não podia ter me tratado daquele jeito. Ele apertará o copo entre as mãos. Liris, você não faz ideia do que ela fez comigo. Liris franzirá o semblante. Como assim? Ela se aproximará. O que aconteceu, Ulisses? O homem respirará fundo. Então revelará. Teve uma reunião na empresa da minha família. Sua voz ficará carregada de raiva. E a minha irmã fez questão de me humilhar na frente de todo mundo. Liris arregalará os olhos. Mas por que ela faria uma coisa dessas? Ulisses tomará outro gole. Então responderá. Porque descobriram que existe um rombo financeiro na empresa. Liris ficará ainda mais atenta. Ulisses continuará. E a Pilar está colocando toda a culpa em mim. Ele soltará uma risada amarga. Ela simplesmente jogou tudo no ventilador. Contou na frente de todo mundo que eu sou o responsável. Ulisses apertará os dentes. Por causa do meu vício em apostas. Liris ficará chocada. Ela fez isso com você? Ulisses assentirá, furioso. Liris balançará a cabeça. Ela não podia ter feito isso, Ulisses. Ele imediatamente responderá. Não mesmo. Sua raiva aumentará. Ela não podia ter feito isso comigo. Ulisses olhará para Liris e soltará tudo o que estava guardando. Porque a culpa daquele desfalque não é só minha. Liris ficará em silêncio. Ulisses continuará. A Pilar também tem culpa. E a filha incompetente dela também. Ele respirará fundo. Mas principalmente a Pilar. Tudo isso aconteceu por causa da ganância dela. Ulisses apontará o dedo, completamente revoltado. Se ela tivesse deixado o Tago na presidência, ele balançará a cabeça. Nada disso estaria acontecendo. Liris ficará intrigada. Tago é seu sobrinho, não é? Ulisses confirmará. Então ela perguntará. Mas você não me disse que votou a favor dessa tal de Ingrid? Ulisses ficará desconfortável. Liris continuará. Se você não concordava com ela, por que votou a favor? Ulisses engolirá seco. Seu semblante mudará imediatamente. Depois de alguns segundos, ele confessará. Porque a Pilar sabe coisas demais sobre mim. Liris perceberá que chegou em um ponto delicado. Com cuidado, perguntará. Então quer dizer que ela te chantageou? Ulisses baixará os olhos. Então responderá. Sim. Ele respirará fundo. Ela me chantageou. Liris ficará ainda mais curiosa. Ulisses continuará. A Pilar sabe um segredo meu. E usa isso contra mim. Ele apertará o copo com força. Eu fiz o que ela queria. Mesmo sem concordar. Sua voz ficará carregada de ressentimento. E agora? Agora ela ainda me humilha na frente de todo mundo. Ulisses soltará um suspiro amargo. Sabendo muito bem que eu nunca quis nada disso. Liris aproveitará a confissão. E que segredo é esse? Ulisses imediatamente ficará tenso. Ele desviará o olhar. Não é nada. Liris perceberá que ele está escondendo algo muito maior. Mas Ulisses mudará rapidamente de assunto. O que importa agora é outra coisa. Ele beberá mais um gole.
Se eu não conseguir resolver esse problema, Ulisses respirará fundo. E se toda a culpa continuar caindo em cima de mim, ele finalmente revelará. Eu vou ter que vender a minha parte da empresa. Líris ficará completamente chocada. Ela olhará para Ulisses, tentando entender a dimensão daquela revelação. A parte dele na empresa, a briga com Pilar, a chantagem e, principalmente, a possibilidade de Ulisses vender suas ações. Naquele instante, Líris perceberá que aquelas informações podem mudar completamente o jogo. E depois daquele encontro, ela decidirá procurar Adriana. Líris contará tudo o que ouviu de Ulisses. E, sem imaginar, entregará à mocinha justamente a oportunidade que Adriana precisava para começar a atingir Pilar onde mais dói. Mas o que Nancy ainda não imagina é que Adriana agora está milionária. E aquela notícia chegará exatamente na hora certa. A crise da joalheria poderá se transformar na oportunidade perfeita para Adriana começar sua vingança contra Pilar. Antes disso, porém, a mocinha estará novamente no escritório de Pedro. Adriana terá acabado de tentar conversar com a viúva do falecido perito. Mas o encontro não terá saído como ela esperava. A jovem caminhará de um lado para o outro, completamente angustiada. Ela nem quis me ouvir direito, Pedro. Adriana passará a mão pelos cabelos, nervosa. Eu falei. Tentei explicar tudo. Ela respirará fundo. Mas parece que nada do que eu disse chegou até aquela mulher. Ela simplesmente me ignorou. Pedro perceberá a frustração de Adriana. Com calma, tentará tranquilizá-la. Fica calma, Adriana. Você fez tudo o que podia. Ele se aproximará. Eu tenho certeza de que vai dar certo. Pedro lembrará da reação da mulher. Eu percebi que alguma coisa mexeu com ela. Mas Adriana balançará a cabeça negativamente. Eu não sei, Pedro. Ela estará claramente insegura. Ela não parecia tão comovida assim. Adriana apertará os lábios. Eu contei que quase morri na cadeia por causa dessa história. E mesmo assim, ela suspirará. Aquela mulher parecia tão fria. Pedro imediatamente responderá. Ela agiu daquele jeito porque está com medo. Adriana. A mocinha olhará para ele. Pedro continuará. Medo do que pode acontecer com ela. Se o marido realmente recebeu ameaças por causa do seu caso, ele fará uma pausa. É normal que ela tenha medo de falar. Adriana voltará a andar de um lado para o outro. Então eu espero que ela aceite a minha proposta. Pedro ficará atento. Adriana explicará. Eu ofereci dinheiro. Ofereci proteção. Fiz exatamente como você sugeriu. A voz da jovem ficará ainda mais emocionada. Eu disse que ela pode pegar o filho e começar uma vida nova em outro lugar. Se for preciso, até em outro país. Adriana olhará diretamente para Pedro. Eu pago tudo. Ela respirará fundo. Pedro, tudo que eu quero é que aquela mulher finalmente me conte tudo o que sabe. Pedro se aproximará. Então abraçará Adriana, tentando acalmá-la. Fica tranquila. Eu sei que vai dar certo. Adriana fechará os olhos por alguns segundos. Ela tentará acreditar nas palavras dele. Mas justamente enquanto Pedro a consola, o celular de Adriana tocará. A mocinha se afastará e olhará para a tela. Enas. Adriana atenderá. Alô? Do outro lado da linha, Nancy falará de maneira desesperada. A expressão de Adriana mudará rapidamente. Ela ficará séria. Tá bom. Adriana ouvirá mais alguns segundos. Eu entendi. Então pegará sua bolsa. Já estou indo. Ela desligará. Pedro imediatamente ficará preocupado. O que aconteceu, Adriana? A jovem responderá. É a Nancy. Ela quer falar comigo agora mesmo. Pedro franzirá o semblante. Adriana continuará. Disse que tem uma coisa muito importante para me contar. Sem perder mais tempo, Adriana deixará o escritório. Pouco depois, ela estará diante de Nancy. Assim que chegar, perceberá que a amiga está completamente agitada. Adriana perguntará. O que houve, Nancy? O que aconteceu? Nancy respirará fundo. Ela sabe que a notícia que está prestes a dar pode mudar tudo. Adriana. Nancy se aproximará. Eu tenho uma bomba para você. Adriana ficará imediatamente atenta. Nancy continuará. Você não vai acreditar. A mocinha franzirá o semblante. Fala logo, Nancy. Então virá a revelação. A joalheria está por um fio.
Adriana ficará imóvel. Nancy completará. Se Ulisses não vender a parte dele, ela fará uma pequena pausa. A joalheria pode falir. Os olhos de Adriana se arregalarão. Por alguns segundos, ela nem conseguirá reagir. É sério? Nancy balançará a cabeça afirmativamente. Claro que é. Adriana permanecerá em silêncio. Mas sua expressão começará a mudar. O choque dará lugar à tensão. Por que agora? Com a fortuna deixada por Arthur em suas mãos, a crise da família Brandão poderá representar exatamente a oportunidade que Adriana precisava para atingir Pilar. Nancy respirará fundo. Então continuará contando tudo o que descobriu. Encontraram um rombo financeiro enorme na joalheria. Adriana ficará ainda mais atenta. Nancy prosseguirá. E a Pilar humilhou Ulisses na frente de todo mundo. Ela balançará a cabeça, ainda sem acreditar. Contou para todos que ele é viciado em apostas. Adriana arregalará os olhos. Nancy completará. Você acredita nisso? Ela acabou com ele. Quando eu soube dele no bar, Ulisses estava completamente bêbado. Nesse instante, Liris também chegará ao local. Nancy imediatamente avisará. Eu já contei tudo para Adriana. Liris olhará para a mocinha. Seu semblante estará sério. Adriana, a situação está muito feia dentro da família Brandão. Ela respirará fundo. Ulisses está completamente magoado. A Pilar humilhou ele de um jeito que eu nunca tinha visto. Adriana permanecerá em silêncio por alguns segundos. Sua mente começará a trabalhar rapidamente. Então ela segurará a mão de Liris. Liris. A mulher ficará surpresa com a atitude. Adriana continuará. Eu preciso da sua ajuda. Liris franzirá o semblante. Da minha ajuda? Adriana responderá com firmeza. Você precisa convencer Ulisses a vender a parte dele na empresa. Liris ficará completamente chocada. Como assim, Adriana? Ela tentará entender. E o que você pretende fazer? Adriana respirará fundo. Chegou a hora de revelar sua nova realidade. Eu vou comprar a parte dele. Nancy e Liris se entreolharão. As duas ficarão sem entender. Liris perguntará. Comprar? Adriana assentirá. Então revelará. Eu estou milionária. Nancy arregalará os olhos. Liris ficará boquiaberta. Adriana continuará. Arthur deixou uma fortuna escondida para mim. E agora eu tenho dinheiro suficiente para comprar a parte do Ulisses. Nancy ainda estará tentando processar a notícia. Liris, porém, logo perceberá um problema. Espera aí. Ela ficará séria. Você realmente acha que Ulisses vai querer vender as ações dele justamente para você? Adriana balançará a cabeça negativamente. Para mim, não. Liris ficará confusa. Então Adriana explicará seu plano. Você vai dizer que conheceu alguém no próprio bar. Uma pessoa interessada em comprar a participação dele. Liris continuará ouvindo. Adriana completará. Depois eu dou o meu jeito. Ela demonstrará confiança. Mas eu garanto que vai funcionar. Nancy observará a determinação da amiga. Adriana continuará. Se Ulisses está tão desesperado quanto vocês disseram, ela fará uma pequena pausa. Ele vai aceitar qualquer negócio que possa tirar ele dessa situação. Liris pensará por alguns segundos. Ela sabe que Ulisses está fragilizado, humilhado e desesperado para encontrar uma saída. Por fim, suspirará. Está bem. Adriana apertará a mão dela. Liris decidirá ajudar. Momentos depois, Adriana voltará para casa. Assim que entrar, encontrará Elisa completamente angustiada. A mãe não conseguirá mais esconder sua preocupação. Minha filha. Adriana parará. Elisa continuará. Você precisa decidir de uma vez por todas o que vai fazer da sua vida. A jovem franzirá o semblante. Elisa se aproximará. Ou você continua com essa história de vingança, ou finalmente segue em frente. Adriana permanecerá calada. Elisa falará com emoção. Essa fortuna que o Arthur deixou para você representa muito mais do que dinheiro. Ela segurará a mão da filha. É uma segunda chance, Adriana. Você pode recomeçar. Pode viver em paz. Mas Adriana retirará a mão. Sua expressão ficará dura. Mãe, esquece isso. Elisa ficará chocada. Adriana continuará. É melhor a senhora não se intrometer, porque eu já tenho um plano.
Sem explicar mais nada, Adriana irá diretamente para o quarto. Elisa permanecerá na sala, completamente sem palavras. Pouco depois, Mau aparecerá ao lado da irmã. Curioso, perguntará: Adriana, o que você vai fazer agora? A mocinha ficará pensativa por alguns segundos. Então responderá: agora eu só preciso esperar. Maurício franzirá o semblante. Adriana continuará: eu sei que tudo vai dar certo. E, dessa vez, Adriana estará certa. Porque pouco tempo depois, seu celular tocará. Será Pedro. Assim que atender, Adriana perceberá imediatamente o desespero na voz do advogado. Pedro. Do outro lado da linha, ele falará com urgência. Adriana, eu preciso que você venha até o meu escritório. A mocinha ficará preocupada. Pedro insistirá. Venha o mais rápido possível. Adriana sairá correndo de casa. Pouco depois, chegará ao escritório de Pedro completamente aflita. Assim que entrar, perguntará: Pedro, o que aconteceu? Ela tentará recuperar o fôlego. Por que você me chamou aqui com tanta pressa? Pedro fechará a porta. Seu semblante estará sério. Eu preferi não ir até a sua casa, Adriana. A mocinha franzirá a testa. Pedro continuará: por causa da sua mãe. Eu sei que ela está muito chateada com toda essa história de vingança. Ele fará uma pequena pausa. Mas aconteceu uma coisa que você precisa saber. E eu não posso esconder isso de você. Adriana ficará ainda mais tensa. O que foi, Pedro? Ela se aproximará. Me conta, pelo amor de Deus. Pedro respirará fundo. Então finalmente revelará. A viúva do perito aceitou a sua proposta. Adriana ficará imóvel. Por alguns segundos, parecerá nem acreditar no que ouviu. Ela aceitou? Pedro confirmará. Sim. Ela esteve aqui. Adriana arregalará os olhos. Pedro continuará. Ela me disse quanto precisa para conseguir se mudar com o filho. E em troca, ele olhará diretamente para Adriana. Vai entregar para você o laudo verdadeiro. A mocinha levará a mão à boca. O laudo verdadeiro. Pedro assentirá. Ela disse que existe uma cópia. O marido deixou essa cópia com ela antes de morrer. Adriana ficará completamente surpresa. Aquela revelação mudará tudo. Então quer dizer que... Ela respirará fundo. Uma cópia do laudo verdadeiro esteve guardada todo esse tempo. Pedro responderá. Pelo que parece, sim. Ele caminhará lentamente pelo escritório. Esse homem sempre guardava uma cópia dos laudos verdadeiros. Adriana ficará atenta. Pedro explicará. Falsificar documentos era apenas uma parte do esquema dele. Depois, ele usava as provas verdadeiras para chantagear os próprios criminosos. Pedro balançará a cabeça. Por isso, provavelmente, tinha muitos inimigos. Adriana cerrará os punhos. Ela já não terá nenhuma dúvida. Eu pago, Pedro. O advogado olhará para ela. Adriana repetirá com firmeza. Eu pago o que for preciso. Quanto ela pedir. Eu só quero colocar as mãos nesse laudo verdadeiro. Pedro perceberá a determinação da mocinha. Então se aproximará e a abraçará. O seu pesadelo está chegando ao fim, Adriana. Mas Adriana se afastará lentamente. Um sorriso surgirá em seu rosto. O meu, sim. Pedro ficará observando. A jovem completará. Mas o pesadelo da família Brandão. Ela respirará fundo. Está apenas começando. Momentos depois, Pedro finalmente estará com o verdadeiro laudo em suas mãos. Adriana se aproximará. Seu coração baterá cada vez mais forte. Durante anos, aquele documento foi capaz de destruir sua vida. E agora, poderá finalmente provar sua inocência. Pedro entregará o laudo. Adriana começará a ler. No início, tentará manter a calma. Mas, de repente, seus olhos se arregalarão. Ela voltará a algumas linhas. Lerá novamente. E ficará completamente paralisada. Não. Pedro perceberá imediatamente a reação. Adriana continuará analisando o documento. O laudo apontará algo que ninguém esperava. Não havia indícios de apenas uma pessoa envolvida na queda de Arthur. Havia duas. Duas digitais diferentes haviam sido encontradas. Não apenas no corpo de Arthur, mas também na sacada. Adriana ficará profundamente emocionada. Seus olhos começarão a se encher de lágrimas.
Pedro. Ela levantará o rosto. Foram 2 pessoas. Pedro permanecerá sério. Adriana apertará o documento entre as mãos. 2 pessoas empurraram o Arthur. A jovem tentará controlar a emoção. Então perguntará: e agora? Como nós vamos descobrir toda a verdade? Pedro responderá imediatamente: nós vamos pedir a reabertura do caso. Adriana ficará atenta. Eu vou levar esse laudo para a justiça imediatamente. Ele tentará tranquilizá-la. Fica calma. Com essa prova, nós vamos descobrir quem realmente fez isso. Pedro fará uma pausa. Então corrigirá. Ou melhor, quem foram os verdadeiros culpados. Adriana respirará fundo. Mas Pedro ainda terá algo muito mais sério para revelar. Ele olhará diretamente para a mocinha. Só que tem uma coisa que eu já posso adiantar. Adriana ficará tensa. O quê? Pedro responderá: eu sei quem é um deles. Os olhos de Adriana se arregalarão. Ela ficará completamente chocada com as palavras do advogado. Enquanto isso, Líris colocará em prática o plano combinado com Adriana. Ela voltará a procurar Ulisses. O homem ainda estará desesperado com o rombo financeiro da joalheria. Líris então falará sobre o suposto investidor misterioso interessado em comprar sua participação. Sem imaginar que Adriana está por trás de tudo, Ulisses verá naquela proposta uma possível salvação. Ele precisa de dinheiro. Precisa cobrir o rombo. E, principalmente, precisa escapar da situação humilhante em que Pilar o colocou. Por isso, Ulisses não pensará 2 vezes. Ele aceitará vender sua parte da joalheria. Ulisses fará toda a negociação sem sequer encontrar Adriana. Tudo será resolvido por intermédio dos advogados. O homem assinará os documentos. Receberá o dinheiro. E, até o último instante, não terá a menor ideia de quem está realmente por trás da compra. Para ele, o negócio estará encerrado. Pouco depois, Ulisses irá até a mansão. Assim que ficar frente a frente com Pilar, falará com firmeza. Pronto, Pilar. A vilã franzirá o semblante. Ulisses continuará. Agora você não precisa mais me humilhar. Pilar ficará desconfiada. Então Ulisses soltará a notícia. Eu vendi a minha parte da joalheria. Pilar arregalará os olhos. Mas ele não parará. Vou pagar tudo o que estou devendo. Assim você também pode ficar tranquila. Por alguns segundos, Pilar ficará completamente sem reação. Então explodirá. O quê? Ela se levantará furiosa. Você vendeu a sua parte da joalheria sem falar nada comigo? Ulisses também perderá a paciência. E o que você queria que eu fizesse, Pilar? Ele abrirá os braços, revoltado. Eu não tinha dinheiro para cobrir tudo o que estava faltando. Não tive escolha. Pilar ficará ainda mais indignada. Mas, Ulisses, isso é um empreendimento da família. Ela se aproximará dele. Para quem você vendeu? Ulisses responderá sem demonstrar preocupação. Para um empresário estrangeiro. Pilar estreitará os olhos. Ulisses tentará acalmá-la. Fica tranquila. Pelo que me disseram, ele não pretende se meter nos negócios da forma que você está imaginando. Pilar respirará fundo. Apesar da raiva, ela tentará pensar de maneira prática. Pelo menos nós precisamos fazer uma reunião. Ela fará uma pequena pausa. Ou melhor, vamos marcar um jantar. Ulisses ficará calado. Pilar continuará. Eu quero conhecer esse homem. Ulisses assentirá. Tudo bem. Eu aviso o advogado dele. Pilar, porém, não perderá a oportunidade de atacá-lo mais uma vez. Faça isso. Ela lançará um olhar de desprezo. Pelo menos agora. Já que você nem teve a capacidade de me consultar antes de vender a sua parte. Ulisses apertará os dentes. Pilar completará. Você realmente é um imprestável, Ulisses. O homem ficará completamente furioso. Por alguns segundos, parecerá disposto a responder, mas se controlará. Sem dizer mais nada, deixará Pilar falando sozinha. Pouco tempo depois, o tão esperado jantar será marcado na mansão. Todos estarão reunidos. A curiosidade será enorme. Afinal, aquela noite servirá para apresentar oficialmente o novo sócio da joalheria Brandão. Pilar estará ansiosa. Ela imaginará encontrar um empresário estrangeiro. Alguém desconhecido. Alguém que, em sua cabeça, poderá facilmente manter sob controle. Mas então, a porta da mansão se abrirá.
Todos olharão para a entrada. Pilar ficará completamente paralisada. Seu rosto perderá a cor, porque quem surgirá diante dela será Pedro, ao lado de Adriana. A raiva tomará conta da vilã imediatamente. Mas o que é isso? Pilar dará alguns passos para frente, completamente descontrolada. O que essa assassina está fazendo dentro da minha casa? Adriana não se intimidará. Pelo contrário, ela entrará com a cabeça erguida, segura, elegante, e olhando diretamente para Pilar. Então responderá, palavra por palavra: eu vim para o jantar. Pilar ficará sem entender. Adriana dará mais um passo e revelará. Afinal de contas, ela deixará surgir um pequeno sorriso. Sou eu a nova sócia da joalheria. O silêncio tomará conta da mansão. Pilar quase cairá dura no chão. Ulisses ficará completamente desnorteado. Ninguém conseguirá acreditar no que acabou de ouvir. Pilar encarará Adriana como se estivesse diante de uma mentira absurda. Você só pode estar brincando. A vilã soltará uma risada nervosa. Você não tem onde cair morta, minha filha. Ela apontará para Adriana. Como teria dinheiro para comprar a parte do Ulisses? Pilar ficará cada vez mais agressiva. Então disparará. Além do mais, você é uma assassina. Pilar apontará para a porta, completamente descontrolada. Agora saia daqui. Ela cerrará os dentes. Antes que eu perca a paciência e chame a polícia. Mas Pedro dará um passo à frente. Seu olhar ficará sério. Não precisa chamar a polícia. Não, Pilar. A vilã franzirá o semblante. Pedro completará. Ela já está vindo. O ambiente ficará pesado. Pilar perderá o sorriso. Então Pedro revelará. Afinal de contas, nós encontramos o verdadeiro laudo da morte do Arthur. Pilar ficará imediatamente séria. Ademir, que também estará presente, se assustará. Como é que é? Pedro olhará diretamente para ele. É exatamente isso que você ouviu. Então acrescentará. E eu vou provar que foram vocês que também tiraram a vida do perito. Ademir ficará furioso. Você está alucinando, Pedro. Ele apontará para o rapaz. Você está obcecado com essa história. Pedro, porém, não se intimidará. Ah, é? Ele respirará fundo. Então me explica uma coisa. Todos ficarão em silêncio. Pedro continuará. Nós encontramos o laudo verdadeiro. E nele está claro que não foi apenas uma pessoa que empurrou meu padrinho. Pilar começará a ficar nervosa. Pedro dará mais um passo. Foram duas. Ademir ficará imóvel. Pedro continuará. Havia duas digitais diferentes, tanto no corpo do Arthur, quanto na sacada. Pilar tentará manter a postura. Mas Pedro ainda não terá terminado. Ele olhará diretamente para ela. E sabe o que é mais interessante? Pilar engolirá seco. Pedro então soltará a bomba. Uma dessas digitais. Ele fará uma pequena pausa. É da nossa querida Pilar. O rosto da vilã perderá completamente a cor. Pilar ficará paralisada. Isso é impossível. Ela começará a gritar. Eu não fiz nada. Vocês estão mentindo. Adriana dará um passo à frente. Sem demonstrar medo, responderá. Claro que não estamos, querida. Pilar olhará para ela com ódio. Adriana continuará. Você pode até não ser presa hoje. Ela se aproximará, mas vai acabar na cadeia. Pilar ficará ainda mais furiosa. Adriana então completará. E até isso acontecer, um pequeno sorriso surgirá em seu rosto. Você vai ter que me aturar. Ela pegará o contrato. Porque eu sou, oficialmente, a nova sócia da joalheria Brandão. Adriana mostrará o documento. Pilar perderá completamente o controle. Ela avançará sobre a mocinha e arrancará o contrato de suas mãos. Me dá isso aqui. Pilar começará a ler. Ademir se aproximará. Ulisses também olhará o documento. Pouco a pouco, os três perceberão que tudo é verdade. Pilar começará a tremer de raiva. Então rasgará o contrato em vários pedaços. Não! Ela jogará os papéis no chão. Eu não aceito isso. Pilar gritará ainda mais alto. Eu não aceito de jeito nenhum. Mas Adriana soltará uma gargalhada debochada. Pode rasgar, Pilar. A vilã olhará para ela. Adriana continuará. Isso aí é só uma cópia. Pilar ficará ainda mais irritada.
Adriana então dará o golpe final. Além do mais, Ulisses já assinou tudo. Ela olhará para ele. Não tem mais como voltar atrás. Pilar ficará completamente aterrorizada. Ulisses levantará as mãos, desesperado. Eu juro. Ele olhará para a irmã. Eu juro que não sabia. Pilar o encarará com ódio. Ulisses insistirá. Eu não sabia que era ela. Eu juro. Pilar perderá a paciência. Apontará novamente para a porta. Fora! Adriana permanecerá tranquila. Pilar berrará. Fora da minha casa agora mesmo. Adriana apenas sorrirá. Pode deixar. Ela se virará. Eu já estou indo. Pouco depois, Adriana e Pedro deixarão a mansão. Mas Pilar permanecerá completamente transtornada. Ela olhará para Ademir. Depois para Ulisses. Como aquela mulher conseguiu dinheiro para comprar uma parte da joalheria? Ninguém responderá. Pilar continuará. Ulisses. Ademir. Ela falará com firmeza. Vocês precisam descobrir como isso foi possível. Ademir rapidamente responderá. Eu vou descobrir, Pilar. Ele tentará tranquilizá-la. Pode ficar tranquila. Então acrescentará. E essa história do verdadeiro laudo? Ademir balançará a cabeça. Eu garanto que não vai dar em nada. Pilar permanecerá em silêncio. Mas por dentro, ela estará apavorada. Porque sabe muito bem que aquelas provas podem ser verdadeiras. Ela sabe que é culpada. E sabe também que naquele dia, não agiu sozinha. Havia um cúmplice importante envolvido em tudo. Pilar ainda estará tentando controlar o nervosismo quando batidas serão ouvidas na porta. Ela congelará. Alguém abrirá. E Pilar ficará frente a frente com o delegado. O homem falará com firmeza. Pilar Brandão. A vilã ficará completamente tensa. O delegado continuará. A senhora precisa nos acompanhar agora até a delegacia. Pilar arregalará os olhos. O quê? O delegado completará. Precisamos que a senhora preste esclarecimentos. Pilar começará a tremer da cabeça aos pés. Naquele instante, ela perceberá que Adriana não estava blefando. Mais uma vez, tudo o que a mocinha havia dito era verdade. Bom, pessoal, o que vocês acharam dessas cenas de Quem Ama Cuida? Me contem nos comentários, porque eu quero muito saber. E olha, o vídeo ainda não acabou. Tem mais um acontecimento importante sobre a sua novela favorita. É só clicar no vídeo que está aparecendo na tela. Eu estarei esperando por todos vocês.